Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Iniciando mais uma aula de instalações elétricas industriais. E o nosso tema de hoje é uma chave de partida direta, também tradicional, tá? Que é a chave de partida compensada ou chave compensadora. Deixe-me permitir mais alguns entrarem aqui. Como é que vocês estão? Firmes e fortes? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Alguma dúvida em relação à aula de segunda ou à tutoria de ontem? A aula de segunda eu não tive dúvida não, professor. Mas a de ontem eu não assisti ainda. Eu assisti hoje, depois dessa aula, e vou dar uma olhada. A de ontem nós fizemos um desenvolvimento de dois circuitos bem simples para a gente entender a lógica da criação dos circuitos de comando, usando sempre o método, no caso aqui, usando o método intuitivo. Tá? Hoje nós vamos entender o funcionamento de uma outra chave de partida tradicional, chamada chave de partida compensada, e vou seguir sempre aquela lógica de entendermos para que serve e, na sequência, desenvolvermos o circuito de comando, né, o circuito de controle da nossa chave. Ok? Fiquem à vontade para perguntar e tirar dúvidas se eu falar alguma coisa aqui diferente e, logicamente, podem também trazer as experiências de vocês. Ok? Então, vejam. A chave de partida compensada, pessoal, o que é essa chave, né? Essa chave compensadora é uma chave de partida indireta que é utilizada para realizar a partida de motores. Tá? Essa chave, diferente da chave estrela-triângulo, ela pode ser utilizada para partir motor com carga. Só que eu gosto sempre de colocar essa observação aqui, ó, 100%. Né? Nunca vai ser 100%. Tá? Sempre que eu reduzir a corrente que eu estou aplicando ao motor, o motor perde capacidade de realizar trabalho. Então, a chave de partida compensada, ela também é uma chave de partida por tensão reduzida. Então, essa chave, nós vamos começar a partida, né, dessa chave utilizando um autotransformador que vai reduzir a tensão de entrada a um certo valor que vai ser aplicado ao motor. Tá? A grande vantagem dela é que essa chave ela pode partir com alguma carga, mas ela nunca vai poder partir com 100% de carga. Tá? Então, isso é uma observação importante. Tá? Quais são as principais características que nós podemos avaliar e entender dessa nossa chave compensadora? A primeira delas é o seguinte: uma grande vantagem dela é que eu não vou precisar que o motor tenha 6 terminais. Então, o que acontece? Eu posso utilizar um motor que não precisa ter características especiais. Deixa eu só resolver um problema aqui.
Rapidinho, tem um aluno aqui querendo entrar aqui, ele está sem acesso ao link aqui, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Vou copiar o link aqui e colocar aqui no Zap para ele. Pronto, resolvido. Então, vejam, voltando a falar aqui, né, a chave compensadora ela apresenta uma vantagem em relação à chave estrela-triângulo, porque o motor não precisa ter 6 terminais. Eu posso ter um motor com qualquer número de terminais, ou simplesmente com 3 terminais. Eu não vou me preocupar com o número de terminais do motor. Entretanto, vai ser necessário utilizar um autotransformador, tá? Esse autotransformador, pessoal, ele, em princípio, ele é dependendo da literatura, esse autotransformador é chamado de reator ou compensador. Daí o nome compensadora, tá? Ele é um compensador, tá? Deixa eu escrever corretamente aqui. Compensador. Por isso que o nome é chave compensadora, tá? Esse autotransformador, o que é que ele vai fazer? Ele vai simplesmente reduzir a tensão que eu vou aplicar no motor. Lembrem-se, essas chaves magnéticas são sempre chaves de partida por tensão reduzida. Então, se vocês lembrarem da aula de segunda, vocês vão observar que numa chave estrela-triângulo, como é que tem a tensão reduzida? É simples. Eu faço o fechamento do motor através do contator para uma tensão maior, no caso, fecho o motor em estrela para 660, mas só aplico 380. Aí está o conceito da partida por tensão reduzida. No caso da chave compensadora, ela irá realmente, né, nós iremos aplicar uma tensão a um transformador, a um autotransformador. Esse autotransformador irá aplicar ao motor uma tensão menor do que a da linha, com o objetivo de quê? De reduzir a corrente de partida. O objetivo é esse. A chave de partida tem como objetivo principal a redução da corrente de partida de um motor. E, no caso da compensadora, ela também vai ter uma vantagem, porque ela vai apresentar um torque de partida, né? Uma capacidade de rotacionar maior, mas nunca vai ser 100%. Então, fiquem atentos. Na hora que se vai fazer ou se vai determinar o uso de uma chave compensadora, assim como uma chave estrela-triângulo, eu sempre terei uma redução no torque. Então, algumas literaturas, alguns textos vão dizer, a chave compensadora pode partir com carga. E essa afirmação não é 100% correta. A afirmação seria que a chave compensadora parte com a carga maior do que uma chave estrela-triângulo. Mas isso também vai depender da tensão que eu estarei aplicando ao motor. Dependendo da faixa de tensão que eu aplicar ao motor, ele pode desenvolver um torque menor do que desenvolveria com uma chave estrela-triângulo. Então tem que ter muito cuidado com isso aí, ok? Alguma pergunta até aí? Pode falar, Diogo, né? Diogo, né? Que entra aí. Ô, professor, boa noite. Boa noite. Tá ouvindo bem aí? Perfeitamente. Professor, eu ia tirar uma dúvida aqui, não era muito aí da aula não, mas era da elétrica, se for possível, o senhor conseguir tirar essa dúvida para nós. Você aguarda até o final da aula. No final da aula a gente tira. Quando a gente terminar esse assunto aqui. Pronto, beleza. Tranquilo. Maravilha.
Bom, vamos lá. O autotransformador tem como função, como eu falei ainda há pouco, reduzir a tensão que será aplicada ao motor. Então, o que é que o autotransformador vai fazer? Ele vai reduzir a tensão aplicada ao motor. O autotransformador, pessoal, vocês conhecem, já ouviram falar do autotransformador em alguma vez? Eu não, professor. Certo. Deixa eu fazer uma representação aqui, eu não coloquei na apresentação, mas eu vou tentar ilustrar aqui. Veja, nós falamos muito do transformador, né? O transformador, a ilustração clássica de um transformador, que vocês já conhecem, nós temos a representação dele, seria a seguinte: um transformador, ele possui um núcleo, fazer aqui a representação clássica, né? Tem um núcleo de material aqui, ferromagnético. Um transformador, ele vai ter uma bobina, que a gente vai chamar ela de bobina primária, momentinho, ok? De bobina primária. E uma outra bobina, que eu vou chamar de secundária. Então, aqui nós temos o primário, onde eu aplico uma tensão. Então, por exemplo, eu posso aplicar aqui uma tensão de 220 volts. E do lado de cá, o transformador, ele tanto pode reduzir como pode ampliar. No caso aqui, o secundário aqui, ele vai chamar de secundário, ele vai fornecer uma tensão menor. Tá? Por exemplo, pode fornecer uma tensão menor. Então, eu aplico 220 volts aqui, e aqui sai uma tensão de 110 volts. A principal característica de um transformador é que a bobina... A principal característica do transformador é que a bobina primária e a bobina secundária, elas são isoladas. Ou seja, não existe uma conexão, uma emenda, né? Digamos assim, não existe uma emenda, uma conexão entre o primário e o secundário. Eles são completamente isolados. Tá? E como é que ocorre a transferência de energia? Bom, isso a gente já viu lá em eletricidade, mas para recordar, o fluxo magnético que circula aqui no núcleo vai induzir tensões nessa bobina que vão estar disponíveis aqui. Então, quando eu ligar uma carga, vai circular uma corrente aqui e vai fornecer energia para a carga. Então, essa é a característica de um transformador. Ora, e o que é um autotransformador? Ora, o autotransformador, ele vai ter uma estrutura similar ao transformador. Similar, não igual. Tá? Então, o que é que vai acontecer em um autotransformador? No autotransformador, você vai ter o seguinte: você terá uma bobina e essa bobina, eu vou fazer derivações nela.
Vou pegar essa bobina aqui, ó, e vou fazer isso aqui. Vou pegar aqui e vou derivar aqui. Aqui vai ser um ponto comum para cá. Então, o que acontece? Eu posso ter, nessa bobina, algumas derivações. Eu posso ter uma derivação aqui, vou chamar de 1. Posso ter uma derivação aqui, que vou chamar de número 2. Posso ter uma derivação aqui, que vou chamar de número 3. Ora, qual é o detalhe aqui, pessoal? O detalhe aqui é o seguinte, ó. Se eu ligar essa minha bobina, né, esse meu autotransformador aqui, tá? Eu aplicar aqui uma tensão de 220 volts, e vamos supor que aqui eu tenha 1000 espiras. Tá? Eu tenho 1000 voltas aqui. Se eu peguei essa derivação aqui e derivei na espira de número 500, neste ponto aqui, de 1 para esse ponto aqui, ou seja, a tensão de 1 para o ponto C vai ser, ó, observe que 500 é metade disso aqui. Então, se eu estou aplicando 220 volts aqui, na espira 500, eu vou tirar aqui, ó, 110 volts. Vou tirar exatamente a metade. Se eu, na segunda, tá? Nessa segunda aqui, eu derivei na espira de número 250. Eu estaria derivando essa bobina, né, em 1/4, né, 1/4 do número de espiras total. Então, eu teria aqui uma tensão, né, de 2 para o ponto comum, uma tensão de 55 volts. Então, vejam, à medida que eu vou derivando aqui, eu posso ter níveis de tensão diferentes. Então, o que acontece? O autotransformador, né, carinhosamente chamado de autotrafo, o autotransformador, ele não possui isolação entre o primário e o secundário. Aí o que acontece, pessoal? No autotransformador, isso vale a pena? Qual é a vantagem do autotransformador? A vantagem do autotransformador é o seguinte, aí vamos entender um outro detalhe que é fundamental nas máquinas elétricas. José Wagner, quer falar alguma coisa? Foi sem querer, professor. Desculpa aí. Tranquilo. Um detalhe que é fundamental nas máquinas elétricas de uma forma geral, tá? A potência, veja, a potência de um equipamento elétrico, a potência de um equipamento elétrico qualquer, ela é função do volume, tá? Do volume de ferro existente no núcleo. Quanto mais ferro, mais potente. Tá? Então, a potência de um transformador, por exemplo, ela é função, em princípio, do volume total de ferro aqui. Então, no autotransformador, né, nós dizemos que eu consigo, no autotransformador, com o mesmo volume de ferro, uma potência maior. Eu consigo disponibilizar uma potência maior do que se eu utilizasse um transformador. Então, se eu usasse transformador,
eu teria uma bobina do lado de cá e uma bobina do lado de cá. Com o autotransformador, eu tenho uma bobina só. Vou ter uma bobina só, enrolada aqui. E aí o que acontece? Na derivação que eu fizer aqui, na derivação que eu faço aqui, tomando essa referência como ponto comum, eu consigo obter uma tensão reduzida, por exemplo, 220 volts aqui, 110 volts aqui, mas eu consigo uma potência maior do que com um transformador. Isso aqui, pessoal, para a chave compensadora é muito, muito, muito interessante. Tá? Que eu consigo uma potência grande com um tamanho, né? Um tamanho de transformador menor. Isso é bem interessante, bem importante. E aí vem uma dica importante para vocês, tá, pessoal? Muita gente compra um computador e entra quase em desespero para comprar também um regulador de tensão, né? Um estabilizador de tensão. E eu afirmo para vocês, não comprem estabilizador de tensão. Ele não te ajuda, ele não serve para nada e ainda é perigoso, tá? Por quê, pessoal? Normalmente, o estabilizador baratinho que vende por aí, ele não utiliza um transformador. Ele utiliza um autotransformador. Professor, qual é o problema nisso? Qual é o problema nisso? O problema é que quando eu uso um autotransformador, como eu falei aqui para vocês, ó, quando eu uso um autotransformador, eu não tenho isolação entre primário e secundário. Então, o que acontece? O referencial, tá? O referencial aqui, né, desse ponto para esse, é 110 volts, tá? Mas dependendo de onde você esteja pegando, tá? Se você tocar aqui, você pode levar um choque de 220 volts. Por quê? Porque não tem isolação entre primário e secundário. Então, o que acontece? Não é interessante, tá? Não é interessante que você use um autotransformador para alimentar os seus equipamentos de precisão. Então, o que acontece? Não compre estabilizador para você. Ou você compra um no-break, ou você vai comprar um transformador isolador para usar no seu equipamento. Aí vale a pena. Mas não vale a pena comprar aqueles estabilizadorzinhos baratinhos. Ok? Alguma pergunta? Sobre o autotransformador? Ok. Veja. O autotransformador que nós utilizamos na chave compensadora, normalmente vai ter tensões de saída que são proporcionais 50%, 65% ou 80% da tensão de entrada. Ok? Então, o que acontece? Normalmente, eu vou ter essas faixas de tensão disponíveis no autotransformador que é adquirido para uma compensadora. Normalmente, pessoal, nas aplicações mais tradicionais, se utiliza esse percentual e esse percentual. Normalmente, não é vantagem utilizar esse percentual. Por quê? Se eu utilizo esse percentual na minha chave compensadora, o torque, tá? O torque,
ele cai abaixo do torque de uma chave estrela-triângulo. Então, veja, eu vou fazer uma instalação colocando um sino de partida mais caro e vou ter um torque mais baixo. Então, não vale a pena. Então, normalmente, o que é mais comum é utilizar o TAP, né? O tape de 65% ou o tape de 80%. Esses são os mais comuns. 65% de quê? Da tensão da entrada, tá, pessoal? Então, se eu aplicar 380 volts no autotransformador, ele vai me fornecer uma tensão, tá? 65% menor, né? 65%, na verdade, do valor que eu estarei aplicando no meu equipamento. Ou seja, lá, né, o que nós vamos utilizar, normalmente vai ser assim, ó, vai ter essa representação aqui, ó. Ó, vai ter uma representação desse jeito. 3 bobinas. Aqui em cima seria a entrada, onde eu vou aplicar aqui 380 volts. Normalmente, nos diagramas vai estar apresentando assim, ó, um ponto de derivação, aqui, e aí vai ter indicação, por exemplo, 50%, 65% e 80%. Ou seja, a tensão que sai aqui é 80% da tensão da entrada. A tensão que vai estar disponível aqui, 65% da tensão de entrada. A tensão que vai estar disponível nesse ponto, 50% da tensão de entrada. Ok? Então, normalmente você vai ter essa representação aí nos diagramas. Se você me perguntar, professor, é possível eu ter um autotransformador com outros percentuais de tensão de saída? Eu vou dizer para vocês o seguinte, sim, é possível, tá? Não seria um autotransformador comercial, mas seria possível, sim. É possível que você entre numa fábrica e você tenha um projeto onde alguém diz, não, eu vou fazer uma chave compensadora, eu vou usar um autotransformador que tem uma derivação de 75%. Então, pode ser que exista? Pode. Eu nunca vi, mas pode existir. Ok? Perguntas até aí? No question. Boa noite, professor. Boa noite, Alexandre. O que é que o senhor Professor, pergunta? no caso, se for assim, no caso, esse transformador, ele ajuda na questão da tensão de pico, para reduzir, para não ter tensão de pico. Você repete a pergunta? Esse transformador, ele passa por 80% da sua capacidade, né? Não, ele está reduzindo em 80% da tensão, não da capacidade. Ok, entendi. Ele reduz 80% da tensão. A tensão que eu vou estar aplicando nele vai estar 80% menor do que a tensão nominal do equipamento. Ok? Maravilha. Voltando aqui para a apresentação, pessoal, o que a gente vai observar aqui? Tá? Esses equipamentos, pessoal, a gente vai montar daqui a pouquinho o diagrama, eles já foram muito, muito utilizados. Hoje, a chave compensadora, ela é pouco utilizada, porém, ainda existe várias instaladas nas indústrias aqui em Pernambuco e ao longo de todo o país. Tá? Por quê? Como eu falei para vocês, apesar da existência hoje de tecnologias que são mais eficientes para a partida de motor, elas são mais eficientes, mas ainda são caras. E sendo cara, muitas vezes se opta
por utilizar um sistema tradicional. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que são poucos os profissionais que conseguem entender adequadamente o funcionamento, né, das tecnologias novas. Então, por exemplo, eu conheci um profissional, não vou citar nomes aqui, que ele pegou uma fábrica que tinha um monte de inversor e chaves de partida suave. E esses equipamentos começaram a dar problemas. E toda vez que dava problema, o que ele fazia? Ele tirava a chave de partida suave ou o inversor, quando podia, e colocava um estrela triângulo ou uma compensadora. Eu dizia que ele era um doido, né? Porque você troca uma tecnologia eficiente por uma tecnologia que não é mais tão eficiente. Tá? Mas ele fazia essa substituição. No final das contas, a empresa fechou. Tá? A empresa fechou, mas ele fazia esse tipo de elemento, de substituição. E o que é que eu digo para vocês, pessoal? Vejam, nós vamos utilizar, quando a gente faz uma escolha, né? Uma escolha técnica para uma determinada aplicação, eu preciso sempre pensar na relação custo-benefício, tá? Se vale a pena para aquele tipo de aplicação determinada solução. E aí, esse valer a pena inclui tanto a solução técnica quanto a solução que envolva finanças. Então, se você vai para uma solução que custa 4, 5, 6 vezes mais do que uma chave tradicional e que não teria tanta eficácia assim, você vai ficar com o tradicional, porque o preço de um elemento mais sofisticado é mais caro. Ok? Quais são as características do conjugado e da corrente de partida, pessoal? E aí, anotem aí. Essa é uma questão de prova, tá certo? Se eu utilizar um TAP, né, uma derivação de 65%, a corrente de partida do motor vai ser reduzida em 65%. Tá? Então, vejam, a corrente de partida na chave compensadora, utilizando o TAP, né, a derivação de 65%, vamos ter uma redução na corrente de partida da original para a nova com a chave compensadora em 65%. Tá? Ou seja, de 100% ela vai cair para 65%. Já o conjugado, né, ou seja, a força, né, a capacidade que o motor tem de girar, ele vai ficar reduzido a 42%. Observem que na chave estrela triângulo, o conjugado de partida fica reduzido a 1/3, tá? 1/3 do conjugado de partida original. Numa compensadora, o conjugado de partida cai para 0,42, ou seja, 42%. Ou seja, comparando a estrela triângulo com a compensadora, na partida, a chave compensadora reduz o conjugado de partida para 42%, enquanto que a estrela triângulo reduz para 30%. E aí eu volto, né, ao assunto que eu comecei no início. Várias literaturas falam, a chave compensadora pode partir com carga. E aí eu digo, isso é uma afirmação que não é correta. A chave compensadora parte com mais carga do que a chave estrela triângulo. Isso precisa ser avaliado. Tá? Então, a fórmula aqui, ela mostra claramente que o conjugado de partida é reduzido a 42%, ou seja, o motor não pode partir a plena carga. Regra geral, pessoal, veja, regra geral, para vocês fixarem, observem e registrem. Questão de avaliação. Tá? A corrente de partida, ela reduz na mesma proporção que a redução de tensão.
Então, por exemplo, se eu usar 50%, a corrente de partida será reduzida em 50%. Se eu usar 65%, a corrente de partida será reduzida em 65%. Se eu usar 80%, a corrente de partida vai ser reduzida em aproximadamente 80%. Tá? Quando eu olho para o conjugado, então a corrente de partida vai ser reduzida na mesma proporção. Tá? Quando eu olho para o conjugado de partida aqui, esse conjugado de partida aqui, ó, ele vai reduzir com o quadrado da tensão aplicada. Tá? Em princípio, vocês vão observar que é o quadrado disso aqui. Então, se eu fizer, por exemplo, se eu aplicar 50%, o conjugado de partida fica reduzido em 25%, em 0,25. Deixa eu corrigir aqui. A corrente de partida aqui, ó, vai ficar, desculpa, o conjugado de partida vai ficar reduzido a 0,25. Observe que 0,25 é 0,5 ao quadrado. Se eu aplico uma tensão de 0,65, né, ou seja, 65% da tensão inicial, o conjugado de partida fica reduzido a 0,42, aproximadamente. E se eu usar o TAP de 80%, ele vai reduzir para 0,60 o conjugado de partida. Ok? Então, sempre esse conjugado de partida aqui, ele vai reduzir com o quadrado da tensão aplicada. Tá? Então, ele vai reduzir com o quadrado da tensão aplicada. Isso é bem importante para a gente entender, para não ter que estar memorizando, tá? Ah, reduz 40%, reduz tantos por cento. Se eu sei qual é a tensão que eu vou estar aplicando, qual o percentual que eu estou aplicando, tá? Automaticamente, só é elevar o percentual ao quadrado, elevar esse percentual ao quadrado, que você vai achar a redução do conjugado de partida. Ok? Depois eu monto uma tabelinha para mostrar isso para vocês bem direitinho. Ok? Vou fazer um exemplo aqui. Ó, um motor de indução de 220 kW, 2 polos, funciona com 380, 220, ou 220, 380. Corrente nominal, 336 amperes, tá? Em 380. E P sobre N, que é o dado da placa, 6,5. O que é IP sobre N? É o número de vezes que a corrente de partida é maior do que a corrente nominal. Então, no caso aí, ele está dizendo que a corrente de partida é 6,5 vezes a corrente nominal do motor. O conjugado nominal está lá em 59,8 kgfm. Essa é a unidade de medida que está lá no catálogo do motor. O CP sobre CN é igual a 0,9, ou seja, esse motor, na partida, ele tem um conjugado de partida que é 0,9, né? Ou seja, ele é 90% do conjugado nominal. E aí eu estou dizendo o seguinte, ele terá sua partida realizada com a chave compensadora, com um autotransformador com TAP, né, com a derivação de 65%. Determine qual será a corrente de partida e o conjugado que esse motor desenvolverá. Então, o que acontece, pessoal? Deixa eu só fazer uma pequena alteração aqui, que é para não estragar a surpresa, né? Deixa eu só fazer uma modificaçãozinha aqui. Na apresentação, que é para não estragar a surpresa. Deixa eu só... Perfeito.
Alguma pergunta, algum questionamento, pessoal? Beleza. Então, ó, Só esses valores vai vir na questão sempre ou vai ter que procurar? você repete a pergunta, Oscar? Esses valores vai vir sempre na questão ou vai ter que procurar? Depende. Eu posso colocar um pedaço, né, de um catálogo, onde você vai olhar no catálogo e vai identificar essas características. Mas se for uma questão que eu vá descrevê-la, como eu a descrevi aqui, esses dados virão lá no motor. Eventualmente, você vai precisar calcular a corrente. Aqui eu já forneci para a gente diminuir o trabalho. Mas eu vou fazer alguns exercícios com vocês, calculando a corrente, calculando corrente de partida, tudo direitinho. Ok? Tá certo, professor. Tranquilo, Oscar? Bom, então vamos lá. Qual é a solução para esse problema? Ó, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu escrevi aqui para a gente, ó, a corrente de partida, né? A corrente de partida nova que eu quero, IP sobre N. Na verdade, essa é a corrente de partida original. IP sobre N, esse é um dado de catálogo, tá? Vezes a corrente nominal. IP sobre N, eu forneci lá e está aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, 6,5. Então, se você voltar lá para a tela anterior, a gente vê aqui, ó, eu coloquei o dado aqui, ó, IP sobre N. Professor, por que eu vou usando dessa forma? Porque é dessa forma que aparece no catálogo. E é dessa forma que aparece em algumas placas de motores, tá? Então, ó, IP sobre N vezes N. Então, esse dado foi fornecido, ó, IP sobre N, e a corrente nominal também foi fornecida. E aí você tem, ó, qual é a corrente de partida original desse motor? 2.184 amperes. A corrente de partida é grandinha, né? Razoável. Vamos para o conjugado. Ó, o conjugado segue a mesma linha de raciocínio. Conjugado de partida original vai ser igual CP sobre CN. Esse dado também foi fornecido na questão. Ele diz lá que CP sobre CN é 0,9. 0,9. E diz também que o conjugado nominal é 59,8 kg/força. Ora, multiplicando 0,9 por 59,8, eu chego aqui nesse valor. Esse elemento aqui é o conjugado de partida se eu estivesse pegando o meu motor e aplicando nele diretamente a tensão de 380 volts, né, que seria uma partida direta. Então, se eu aplicasse a tensão nominal no motor, de forma a ter uma partida direta, eu teria essa corrente de partida e teria esse conjugado de partida. Ok? Tranquilo até aí? Vocês estão muito silenciosos hoje. Dê só uma repetida aí, só para fixar. Beleza. Veja, no dado da questão, né, no dado da questão aqui, eu tenho IP sobre N, como eu falei, isso é um dado de catálogo, tá? Se você pegar o catálogo de motores, né? Eu peguei aqui um catálogo de motores da WEG, deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Veja, esse aqui é um catálogo de motores da WEG. O dado que eu peguei aqui foi o dado do primeiro motor. Deixa eu só dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar melhor. Tá? Então, ó, o que é que acontece aqui, pessoal? Veja, potência 220 kW, conjugado nominal, quilograma-força-metro, 59,8. Corrente com rotor bloqueado, IP sobre N. Tá, ó, IP sobre N, 6,5. O que significa isso? Aqui significa dizer que o nosso motor, tá, na partida,
ele solicita uma corrente 6,5 vezes a corrente nominal. E no catálogo vai estar escrito dessa forma aqui. E aí vocês precisam entender lá. Da mesma forma, coloca aqui, ó, conjugado de partida, CP sobre CN, 0,9. Tá? Aqui no catálogo, ele também me dá o conjugado máximo. Tá? O conjugado máximo, que é C máximo sobre CN, que é 2,5. Ou seja, esse motor tem o ponto máximo do conjugado dele, a máxima força que ele consegue fornecer é um conjugado que é 2,5 vezes maior do que o conjugado nominal. E aqui, ó, do lado de cá, tem alguns dados que a gente não vai trabalhar, tá? Eu tenho a corrente nominal, 336 amperes. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é a corrente de partida desse motor, eu vou pegar esta corrente nominal e vou multiplicar pelo dado aqui, ó, IP sobre N, por 6,5. Eu só, no slide, apenas eu escrevi isso, né? Aqui eu estou falando, vou só descrevendo. Da mesma forma, se eu quero saber qual é o conjugado de partida, que ele bota aqui, ó, uma fração, né? Corrente de partida dividido pelo conjugado, desculpe, o conjugado de partida dividido pelo conjugado nominal. Tá? Então, ele bota um fator aqui, ó, 0,9. Então, se eu quiser achar qual é o conjugado na partida, eu vou pegar esse elemento e multiplicar por esse conjugado. O que foi o que eu fiz no slide? Eu simplesmente coloquei ele por extenso, digamos assim. Tá? Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Eu cheguei aqui e coloquei, ó, corrente de partida original vai ser IP sobre N, que é 6,5, vezes IN, que é a corrente nominal que já foi dada lá, 336. Então, na partida, o nosso motor vai ter uma corrente aqui, ó, de 2.184 amperes, no caso desse motor. Da mesma forma, eu peguei aqui, ó, o conjugado, o valor do catálogo CP sobre CN, que é 0,9, e multipliquei aqui pelo conjugado nominal, que é 59,8. E obtive aqui o conjugado de partida original. Conjugado de partida, como se eu estivesse aplicando tensão direta no motor. Ok? Então, ó, como será utilizado a chave compensadora com TAP de 65%, o que é que nós vamos ter? A corrente de partida nova, aqui, ó, vai ser a corrente de partida original, essa que eu acabei de calcular aqui, vezes 0,65. Então, o que acontece? A corrente de partida vai ser reduzida para 1.419,6 amperes. Essa vai ser a corrente de partida desse nosso motor. Tá? Então, o que acontece? Eu vou ligar o meu motor numa chave compensadora, e o que é que eu espero? Que na partida ele tenha uma corrente máxima de 1.419 amperes. É uma corrente significativa, né? Mas, obviamente, é bem menor do que 2.184. Tranquilo? Por outro lado, qual vai ser o conjugado de partida? Ó, o conjugado de partida novo, ou seja, o conjugado de partida utilizando a chave compensadora, vai ser o conjugado de partida original, que é esse aqui, ó, 53,82, vezes 0,42. E aí eu tenho aqui, ó, 53,82 vezes 0,42. O conjugado de partida vai ficar reduzido a 22,61. Então, observem que a capacidade do motor em rotacionar uma carga fica sensivelmente reduzida. Ok? Perguntas? Professor, no caso, como ele vai ter essa perda aí de força, vamos dizer assim, ele pode desarmar, né? Se a gente, por exemplo, tiver com, sei lá, uma força de, sei lá, 30 kg força-metro, aí ele poderia desarmar, né? Isso? Veja, o ideal, no caso aqui, é o seguinte, Pedro.
esse sistema, né, eu tenho que dimensionar ele para que ele possa ser utilizado naquela instalação. Tá? Então, a gente está falando aqui só da chave. Em breve eu vou falar de como é que eu dimensiono a proteção, tanto para a chave estrela triângulo, como para a chave compensadora. Tá? Então, na hora que eu vou fazer a escolha da proteção, tá? A proteção deve ser compatível com esses valores que estão aí. Então, eu vou escolher um disjuntor cuja corrente nominal seja, obviamente, maior do que 336 amperes. Irei colocar um disjuntor que suporte, durante alguns segundos, esta corrente, para que ele não desarme, ok? Agora, dei partida no motor e a carga, por algum motivo, solicitou um esforço maior do que 22,61 kgfm, o que é que vai acontecer? A minha corrente de partida vai subir, não vai ser 1.419, vai ser maior. Vai ser quanto maior? Bom, vai depender do torque do torque resistente da máquina. E aí o que acontece? Se esse torque resistente for muito grande, o motor não gira. E aí, quando ele passar da partida compensada para a ligação direta, vai haver uma corrente de 2.184 amperes e a proteção vai atuar desligando o motor. Respondi sua pergunta, Pedro. Sim, professor. Maravilha. Maravilha. Depois, pessoal, nós vamos fazer, tá, mais alguns exercícios, né? Vou passar alguns exercícios para vocês fazerem em cima dessa lógica aqui de cálculo de corrente, de conjugado, tá? E vou fazer depois uma análise, tá? Como é que a gente faria o projeto de uma máquina que fosse partir tanto no estrela triângulo como numa compensadora, para a gente entender como é que a gente vai trabalhar com isso, tá? A semana que vem a gente vai estar trabalhando nisso para nós possamos entender isso direitinho. Nós temos, a nossa aula segue até o dia 20 de agosto, né, se não me engano, se a data exata é dia 20 de agosto, então hoje é 25, nós temos aproximadamente 3 semanas, acredito que dá para a gente trabalhar bastante isso aí, tá bom? 20 de setembro, não, professor. Oi? O senhor falou 20 de agosto, 20 de setembro, não. 20 de setembro, exatamente. Obrigado, Vitor. Nada, eu fui fazer as contas 3 semanas, a gente vai voltar ao passado. Voltar ao passado é complicado. Beleza. Pessoal, de forma complementar, né, em cada uma dessas chaves, eu vou acrescentando algumas novidades. Então, o que acontece? Até agora, quando a gente fala do acionamento dos motores, normalmente nós falamos de disjuntor e falamos de relé térmico de sobrecarga. Então, veja, o disjuntor, nós já sabemos que ele é colocado lá principalmente para proteger os cabos. Então, quando eu dimensiono o disjuntor, vocês já sabem disso, eu olho para o cabo. Quando eu coloco um relé térmico de sobrecarga, eu estou pensando em proteger o motor contra a sobrecarga. Né? O relé térmico de sobrecarga serve para proteger o motor contra sobrecarga. Então, o que acontece? Existem, pessoal, outras proteções que podem e devem ser colocadas no motor, e essas proteções, pessoal, elas vão existir à medida que os sistemas se tornam mais caros ou os sistemas se tornam mais cruciais, ou seja, sistemas que não podem parar, digamos assim, por uma falha muito grave.
e aí normalmente a gente acrescenta, né, acrescenta proteções adicionais. Diante disso, eu vou apresentar para vocês agora, alguns já sabem, outros não, mas eu vou apresentar para vocês o relé de falta de fase, tá? Então, o que acontece? O relé de falta de fase, ele é um elemento importante na proteção de motores, por quê? Porque o sistema, pessoal, o motor, ele é muito sensível à falta de fase. Infelizmente, esse é um problema recorrente nos sistemas elétricos. Por que é recorrente? Porque, normalmente, né, o sistema de distribuição de energia, ele é protegido por chave fusível. E aí, o que acontece? É muito comum, tá? É muito comum nós termos um fusível abrir e vai faltar uma fase no sistema. E aí, o que acontece? As proteções podem atuar, o relé de sobrecarga pode atuar? Pode. Mas o relé de sobrecarga, como a gente já sabe, ele age de forma lenta. Ele vai esperar um tempo para que a corrente de sobrecarga atue e desligue o relé. Então, o que acontece? Quando eu coloco um relé de falta de fase, o que é que acontece, pessoal? Com o relé de falta de fase, eu consigo fazer com que o relé seja desligado, ou seja, com que o sistema, na verdade, seja desligado assim que falta a fase, tá? Então, o relé de falta de fase, eu considero, para a maioria das aplicações de motores, um dispositivo de segurança e de proteção fundamental para a vida útil do motor, tá? Por quê? Porque quando faltar uma fase, ele vai desligar o motor imediatamente, de forma instantânea, tá bom? Bom, o relé de falta de fase, ele vai monitorar continuamente a presença das 3 fases em um sistema trifásico. Então, no momento que faltar uma fase, ele irá atuar desligando o sistema e impedindo que o motor ou outro equipamento, né, qualquer, fique funcionando sem a presença de uma das fases. Esse é o elemento fundamental. E aí o que acontece? No mercado, pessoal, existem diversos modelos de relé de falta de fase, tá? Eu coloquei aqui um deles e coloquei, né, os diagramas de 2 tipos diferentes, tá? Eu tenho aqui, ó, esse diagrama aqui, ó, é o relé de falta de fase com neutro, tá? E nesse caso aqui, ele também é de sequência de fase, tá? Esse aqui é um relé de falta de fase, não tem neutro, vocês vão observar aqui, tá? Então você tem fase 1, fase 2, fase 3 e não tem neutro. Esse aqui tem fase 1, fase 2, fase 3 e tem o neutro aqui. Se você me perguntar, professor, qual o melhor? Usar um relé de falta de fase com neutro ou um relé de falta de fase sem neutro? E eu vou responder para vocês. Eu prefiro sempre usar um relé de falta de fase com neutro, tá? Eu já tive problemas com um relé de falta de fase no motor que faltou fase, mas houve um retorno de tensão pela fase ausente e o relé de falta de fase não conseguia identificar que estava faltando uma fase e o motor chegou a queimar, tá? Então, eu prefiro particularmente o relé de falta de fase com neutro. Diga, doutor Ayrton. Que é isso, professor? Tira o doutor aí. Ei, professor, no caso, no projeto de comandos, eu na verdade, eu dou preferência dele, do relé falta de fase em conjunto com o bimetálico, né? Porque, às vezes, quando falta fase no relé térmico, no bimetálico, ele demora até as lâminas bimetálicas esquentar para desligar, né, o circuito. E com falta de fase, não. Faltou uma fase, automaticamente ele já
Já desliga. Desarma logo, né? O que vai dar uma sobrevida maior às bobinas ali, né? Vai dar uma sobrevida maior para o motor, Ayrton, com certeza. Ô, professor, Diga, André. esse J é o quê? Esse J, aí eu tenho que dar uma olhadinha no manual do fabricante, tá? Mas, em princípio, deve ser algum sinal de referência do meu relé de falta de fase, tá? Ou de sequência de fase. Tem que dar uma Certo, olhadinha no manual do fabricante. certo. Aí, vejam, pessoal, dentro da lógica que nós estamos trabalhando, tá? Isso vai se aplicar a qualquer outro sistema de proteção que você imaginar. Vejam, eu tenho aqui esse elemento aqui, que está nesse retângulo com esses 3 sinais aqui, tá? Esse é o relé propriamente dito. E esse relé vai estar acoplado a esses contatos aqui, São esses contatos que vão estar conectados, tá? Que vão estar conectados no nosso comando, que vão ligar ou desligar alguma coisa, tá? Tanto nesse caso como nesse caso. Então, o que acontece? Essa parte de cá, né, onde tem L1, L2, L3, vai ser ligado nas 3 fases que estão alimentando o motor. E esse contato auxiliar aqui, ou esses contatos auxiliares aqui, vão ser utilizados para ligar ou desligar o que ele está protegendo. Tá? Então, ó, eu fiz aqui uma simulação com o CAD Simul, tá? Bem simples, somente para a gente entender, né, como é que funciona o relé de falta de fase. Então, aqui no CAD Simul tem a falta de fase, o relé de falta de fase aqui, ó, tá vendo? Esse é sem neutro, tá? Aqui para a simulação ficou legal. E assim, só para a gente simular, o que foi que aconteceu? Eu coloquei 3 chaves aqui, ó, seccionando as fases que vão para o motor, tá? E também fiz uma ligação bem simples, né? Coloquei um disjuntor ligando diretamente o motor, só para a gente poder visualizar esse cenário. E aí vem o detalhe importantíssimo, tá? Qual é o contato do relé de falta de fase que eu vou ligar no meu comando? E aí vou dizer para você, eu vou usar um contato normalmente aberto. Professor, se eu vou usar um contato normalmente aberto, vou. Por quê? Como é que funciona? Eu vou fazer a simulação aqui, e essa simulação é exatamente igual ao que funciona, né, ao que a gente utiliza no mundo real. Então, vejam, eu vou colocar aqui para simular, vou ligar aqui, ó, as 3 chaves aqui, né, que vão interromper as fases, e vou ligar o disjuntor principal aqui. Observem que aqui está aberto, tá vendo? Quando chegar às 3 fases, ó, chegou às 3 fases aqui, ele está identificando que chegou às 3 fases aqui, ó, no motor. Percebem isso? Identificou as 3 fases? Show de bola. O contato NA dele, ó, fechou, e a lâmpada que eu coloquei aqui acendeu. Ou seja, tem as 3 fases. Se por acaso faltar uma fase, ó, faltou uma fase, o relé de falta de fase entendeu imediatamente, tá? Imediatamente, e desligou aqui, ó, o contato. Voltou a fase. Ó, fechou aqui, ligou a lâmpada, indicando que a lâmpada está funcionando, né? Aí o que acontece? No nosso comando, eu vou acrescentar o relé de falta de fase, que vai monitorar as 3 fases. Então, faltou uma fase? Abriu aqui, ó. Chegou fase. Faltou fase? Abriu aqui. Então, no meu comando, quando eu vou fazer a lógica, tá, eu vou colocar o contato NA do relé de falta de fase. Por quê? Quando faltar fase, o contato abre. Perfeito? Se eu colocar um contato, tá? Deixa eu ver aqui, vou colocar ele separado aqui.
Ó, vou colocar aqui solto mesmo, só para a gente poder visualizar, tá? Vou simular novamente. Ó, então aqui eu tenho o contato NA e o contato NF. O nome, professor? Ou ele não ficou. Agora foi. Então, ó, o que acontece? Vou simular aqui, ó. Fechei, fechei, fechei. Chegou às 3 fases. Ó, o contato aberto fechou e o contato fechado abriu. Então, o que é que eu preciso pensar? Né? Sempre que eu vou utilizar uma proteção, eu preciso antes analisar como é que essa proteção vai funcionar. E aí, como é que ela vai funcionar? Eu vou ter o relé de falta de fase aparecendo aqui no meu diagrama de força, tá? E vou ter os contatos auxiliares usados no comando. E para ligar e desligar o comando, eu vou utilizar o contato NA do relé de falta de fase. Esse contato NA, por que o NA? Porque eu quero que quando falte uma fase, o contato abra. Desligando, né? No caso aqui, a lâmpada está representando todo o comando que a gente vai fazer aqui e agora. Dúvidas? Professor, no caso do relé de falta de fase, o senhor simulou aí como se fosse uma secção, né? Aí colocou essa chave F1, F2 e F3, né? Agora, ele detecta também um desbalanceamento grande, por exemplo, todas as fases são em 380, ou naquela faixazinha de segurança, né? Mas uma das fases caiu e foi para 130, por exemplo. Ele detectaria também isso ou não? Veja, isso vai depender das características do relé de falta de fase. E aí vem um detalhe, Pedro. Eu tenho o relé de falta de fase puro, tá certo? O relé de falta de fase, que também funciona como sequência de fase. Então, você imagine o seguinte, você tem uma bomba crítica que não pode inverter o sentido. Se inverter o sentido, você tem problemas sérios. Então, você pode colocar no acionamento da bomba, já colocar lá de forma que ele verifique a sequência de fases. Eu tenho o relé de falta de fase, que também ele muda de nome, ele vira o que a gente chama de supervisor trifásico. Então, nesse dispositivo, você vai ter uma regulagem para máxima tensão e uma regulagem para mínima tensão. Então, você pode colocar um relé de falta de fase, você pode colocar um relé de falta de fase com sequência de fase, e você pode colocar um supervisor trifásico, que ele vai monitorar a presença das 3 fases, ele vai monitorar um nível de tensão acima e abaixo, tá? Então, se você tem que estar preocupado com níveis de tensão abaixo, tá? Então, você vai utilizar não um relé de falta de fase, você vai utilizar um relé de sequência de fase. Ok? Pedro? Sim, professor. Obrigado mesmo. Veja, aqui, por exemplo, eu trouxe o dado do catálogo aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui tem os dados técnicos, tá, do meu relé. Então, ó, a frequência de trabalho, temperatura ambiente, ele trabalha até 50 graus, o consumo, né, quanto ele vai representar no consumo de energia, a corrente nominal que os contatos suportam, 3 amperes, a simetria modular. Então, ó, o que você está perguntando é o seguinte, eu tenho uma fase que tem 380, tá? Vou falar, normalmente ele pode verificar entre fase neutra ou fase e fase, dependendo do tipo de relé que você comprar. Então, o que acontece? Ele está dizendo que consegue identificar de 7 a 20%, tá? Entre fase, né, o relé de falta de fase, com neutro, tá? E se for fase e fase, de 15 a 30%. Ou seja,
esse modelo aqui, ele diz que, ó, ele vai verificar as tensões em módulo e vai ter uma ação, né? Ele é capaz de identificar de 7 a 20% de distorção nessas tensões. Ok? Ok? Muito bom, professor. Então, aqui, desse fabricante aqui, ó, eu tenho ó, o relé supervisor de tensão trifásica. Então, você vai observar aqui, vou ver se ele vai dar um zoom aqui, nesse elemento aqui, ó, não sei se vocês conseguem visualizar a resolução aí, mas eu tenho aqui, ó, um ajuste de tensão aqui, ó, tá vendo? Começa em 380 e sobe. Esse seria o máximo, né? V máximo, ou melhor, V mínimo aqui, desculpem, V mínimo. Esse aqui começa em 380, tem uma regulagem aqui, e vem até 440, e aqui eu tenho o meu V máximo. Então, esse aqui é um supervisor trifásico. Então, eu ajusto a máxima tensão que pode chegar e ajusto também a mínima tensão que vai chegar. Então, se você tem problemas, né? Se você tem problemas com quedas de tensão elevada num determinado alimentador, para essa aplicação, melhor seria utilizar uma proteção, né, com o supervisor trifásico. Aqui tem 3 modelos diferentes, tá? E aí você ajusta manualmente aqui, ó, tensão mínima, aqui tem tensão e tensão, V mínimo e V máximo. Ok, Pedro? E professor? Maravilha. Bom, vamos agora, tá? Vamos agora elaborar o diagrama da chave compensadora, tá? Então, vou começar aqui a elaborar o diagrama da chave compensadora. Eu vou abrir um arquivo novo, vou dar logo o nome para ele, né? Vou chamar ele aqui de chave compensadora. Tem o nome. E o que acontece, pessoal? Como a gente sempre começa, eu vou começar colocando aqui o diagrama de força, porque toda a lógica de comando vai ser desenvolvida em cima do diagrama de força. Então, vamos colocar aqui o meu disjuntor. Vou colocar o contator. Quantos contatores eu vou utilizar? Vou utilizar 3 contatores. 1, 2 e 3. Vamos utilizar aqui 3 contatores. Vamos utilizar também o autotransformador, como eu já falei para vocês. Vamos utilizar aqui, ó, o autotransformador. Olha ele aqui, ó. O autotransformador. Ok? Como é que vai funcionar esse nosso sistema? Vamos colocar aqui o motor, né? Vou colocar aqui o motor para a gente poder visualizar. O motor tem 3 terminais apenas. Tá indo para cá. Vou dar nome aqui aos contatores. Vamos colocar aqui K1. K2. K3 também. K1, K2 e K3. E aí o que acontece, pessoal? Vejam.
eu vou fazer aqui a ligação aqui do meu motor, seguindo, tá, a seguinte lógica, que é para a gente poder ficar bem captado. Vou pegar esse contator, vou colocar ele aqui, tá? Vou colocar ele aqui. Vou colocar esse meu motor aqui. E vamos colocar também, tá, o relé térmico, que eu não coloquei, né? Vou colocar um relé térmico aqui. O relé térmico é fundamental. Vamos colocar ele nessa posição. Como é que vai ser a ligação desses componentes? Então, vou pegar aqui, ó, diagrama de força. Vou pegar aqui esse contator aqui, ele vai ser utilizado para fechar a estrela do nosso transformador. Certo? Vou ligar aqui, ó, com o nosso contator K2. Esse transformador aqui, vou chamar ele de TR1. Então, tem um mesmo, mas vou chamar ele de TR1. Tá? Vou conectar aqui, ó, para cá, para cá. Qual vai ser a lógica de funcionamento aqui, pessoal? Na partida, eu vou precisar que esses 3 terminais aqui, né, a saída, né, o tape do transformador, seja conectado ao motor, porque são essas saídas aqui que irão fornecer a tensão reduzida ao nosso motor, ok? Deixe-me fazer aqui a conexão daqui. Aqui ficou desalinhado. Ligado aqui. Ligado aqui. Aqui, pessoal, isso é uma informação importante, inclusive para a montagem, tá? Na oficina, quando vocês forem montar, é o seguinte, ó, eu preciso fazer com que essa fase, ó, esta fase, esteja conectado nesta fase. A fase do meio, na fase do meio. A fase da direita, com a fase da direita, tá? Senão, quando você sair da partida, que ligar o motor, você vai ter problemas, porque vai haver uma reversão e vai causar um curto-circuito, tá? Então, a gente precisa ficar atentos a essa condição. Isso é diferente da triângulo estrela, né? Com certeza. Eu descobri ontem porque ele não estava ligando. Eu preciso botar esses pontos de conexão aqui, senão ele não reconhece. Então, ele deve funcionar hoje normal. Ok? Bom, falta colocar aqui a alimentação, né? Fundamental aqui, vamos colocar a nossa alimentação. Colocar a alimentação e fazer a conexão aqui. Dá nome para esse elemento aqui, que é o relé térmico. E falta fazer a conexão com o transformador aqui. Fazer a conexão com o nosso autotransformador aqui. Aqui vou ter que fazer um puxadinho aqui, né?
um puxadinho aqui e um puxadinho aqui para a gente poder fazer a conexão corretamente. A mesma coisa, eu preciso ficar atento aqui na ligação. Ó, essa terceira fase com a terceira fase. Isso é importante, tá, pessoal? Na hora que vocês forem montar esse comando lá na oficina do Senai, tá? Então, fiquem atentos aí para montar nessa sequência. A sequência, né, de conexão das fases, ela é extremamente importante para que não haja um curto-circuito quando vocês forem fazer a montagem na oficina. Não quer sair? Deixa esse pontinho aí. Diminuir aqui. Então, observem o que a gente vai fazer. Como é que vai ser a sequência de partida desse motor? Essa sequência é importantíssima. Primeira coisa que eu vou fazer deve ser ligar K1 e K2. Tá? Ligar K1 e K2. Quando eu aplicar tensão nominal no transformador e eu fechar a estrela desse autotransformador aqui, tá? Ele vai fornecer nessas saídas aqui a tensão reduzida para o motor. Tá? Vai passar, em princípio, 5 segundos nessa condição e vai alimentar, vai desligar, né? Vai desligar K2, tá? Eu posso desligar K2 e vou ligar K3. Quando o K3 entrar, K1 deve desligar. Essa é a sequência que deve acontecer aqui dos eventos. Tá? Então, deixe-me ver aqui se vai estar chegando tensão aqui. Aqui chegou. Falta só esses aqui. Depois a gente testa quando fizer o comando. Vocês têm alguma dúvida sobre o funcionamento? Vou pedir um minutinho de intervalo aqui e já volto, tá, pessoal? Rapidinho. Voltei. Então, ó, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos desenvolver o comando, né? O comando para controlar essa chave compensadora, tá? Como eu falei para vocês que nós teríamos um relé de falta de fase, então vamos colocar aqui um relé de falta de fase, né? É para o nosso diagrama ficar bem legal. Então vamos lá, colocar aqui o relé de falta de fase. Vamos dar um nome aqui, RFF1. Colocar o relé de falta de fase aqui, tá? Adicionar mais uma proteção para o nosso motor. E aí, deixa eu reduzir aqui, ó. Observe que eu estou colocando o relé de falta de fase aqui em cima, né? Para ele monitorar se depois do disjuntor vai faltar fase, tá? Faltou fase aqui, ou seja, se não chegar as 3 fases aqui no disjuntor, ele vai desligar o motor, beleza? Vamos fazer agora o comando. Colocar aqui fase, aqui em cima, vou colocar aqui, e vou colocar aqui o neutro, aqui embaixo. Vejam,
Eu vou aumentar o zoom aqui para vocês poderem visualizar melhor aí na tela, tá, pessoal? Vejam, o que a gente precisa entender, né? A construção da lógica do diagrama, ela vai depender de como você entende a sequência. Então, veja, a sequência aqui que vamos fazer vai ser, eu ligo K2 e ligo K1. Vou ligar K2 e K1. K2 é o responsável pelo fechamento estrela. K1 responsável pela alimentação do autotransformador. Então, nesse sistema, eu vou energizar o autotransformador. Tá? Na sequência, passados 5 segundos, eu desligo K2. Ó, desligo K2. Diga aí, Igor. Diga aí, Igor. Será que eu posso terminar? Bom, então o que acontece, pessoal? Você tem aqui, ó, essa é a sequência. Então, quando eu pressionar a minha botoeira liga, eu vou ligar K2. K2 põe K1. O motor continua girando. Tá? Quando passar o tempo, eu vou usar um temporizador agora, né? Quando passar o tempo de 5 segundos, eu desligo o K2, ligo o K3. Quando o K3 ligar, eu posso desligar K1. Tá bom? Essa vai ser a sequência. Então, vamos construir o diagrama aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, para economizar o zóio de todo mundo, né? E vou começar colocando o meu disjuntor de entrada, o disjuntor monopolar aqui, na entrada aqui do meu circuito. Deixa eu ver se isso aqui vai funcionar desse jeito. O meu disjuntor, vou chamar isso aqui de D2. E vou chamar isso aqui de D1. Depois do meu disjuntor, eu vou colocar o contato, ó, vou colocar o contato aberto aqui no meu relé de falta de fase, RFF1. E já vou fazendo aqui as conexões para que não dê nenhum problema. Então, vejam, eu coloquei aqui, ó, o disjuntor 2, o relé de falta de fase 1 está aqui, e vou seguir a sequência, tá? Vejam, a sequência geralmente é a mesma. Então, vou ter disjuntor, no caso a proteção, relé de falta de fase. Vou colocar aqui o relé térmico. Ó. Contato fechado do relé térmico, vou colocar ele aqui. De novo, vou logo fazer a conexão. Isso vai dar certo desse jeito. Vou chamar aqui o contato de RT1. E. Relé de falta de fase, relé térmico. Depois do relé térmico, vou colocar a minha botoeira desliga. Vou colocar aqui, ó. Minha botoeira desliga. Vou fazer também já a conexão aqui. Vou chamar essa botoeira de desliga de D0. Vou agora colocar a botoeira liga. Vou colocar aqui a botoeira liga. Essa eu vou dar um espaço aqui. Vou chamar isso aqui de B1. Tá? B1. Vou agora, depois de B1, eu vou colocar a minha bobina. Vou usar a bobina de K2 aqui, ó. Vou botar a bobina de K2. Vou eu para a bobina de K2. Professor, diga. O senhor botou um contato auxiliar, não? Ainda não. Só coloquei as botoeiras. Em B1? Deixa eu ver. Foi um contato auxiliar. Foi isso mesmo. Vou tirar aqui. Vou chamar aqui de K2. Deixa eu tirar isso daqui.
Na verdade, eu vou deixar ele aqui, que eu vou utilizar um contato auxiliar daqui a pouquinho. Vou colocar a minha botoeira aqui. Obrigado. Então, ó, vou colocar aqui K2, vou chamar isso aqui de B1. E esse aqui, eu vou colocar esse aqui como contato de K1. Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Vejam, eu vou alimentar tudo em série aqui, ó, tudo em série. E, obviamente, esse meu contato, observe que eu botei K1 e não K2, tá vendo? Vou botar aqui, ó, mais uma bobina. K2. E vou entender por que eu vou colocar K1 aqui. K2 não, K1 aqui, tá? Daqui a pouquinho. Eu gosto de fazer sempre por partes, que é para a gente entender de forma bem clara o que a gente está fazendo aqui. E vou pegar aqui o neutro que está aqui embaixo. Eu vou expandir um pouquinho mais para baixo isso aqui. Esse aqui também. Vou fazer a ligação aqui desses elementos, tá? Vou trazer para cá, ó. Aqui. Aqui. Fazer essa conexão aqui, mais para cima. Vou fazer a conexão para cá. Bom, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu fiz a primeira parte aqui. Qual a primeira parte? Como eu disse para vocês, nessa partida eu vou ligar K2, K1, vai passar esses dois aqui durante 5 segundos ligado, que o transformador vai estar mandando um percentual de tensão aqui para o nosso motor, tá? Passado 5 segundos, observe que eu não coloquei ainda nenhum temporizador aqui, tá? Passados 5 segundos, eu devo desligar K2 e ligar K3. Depois que entra K3, eu posso tirar K1. Mas eu posso também tirar K2 e K1 ao mesmo tempo. Normalmente se recomenda tirar K1 depois. E aí, como eu fiz isso aqui, eu vou primeiro simular para a gente ver esse funcionamento aqui dessa primeira fase do controle funcionando. Vou dar um play aqui. Liguei aqui, ó. Chegou falta de fase aqui, ó. Chegou as 3 fases aqui, o meu contato fechou. Tá? Vou fechar aqui. Chegou energia aqui. Vou dar um pulso aqui agora, ó. Tá? Teve uma desconexão aqui, tá vendo? Eu não chega energia aqui. Tem que verificar aqui por que não conectou. Ó. Não conectou. Deixa eu dar um stop aqui para verificar o que foi que aconteceu. Agora eu estou colocando esses pontos de conexão aqui em vários locais para ver se corrige de imediato. Deixa eu ver aqui. Ligado. Ligado. Continua sem chegar, ele não está entendendo com isso aqui conectado. Deixa eu refazer aqui. Provavelmente porque eu fiz as conexões dos componentes de forma direta. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu descer você. Eu acho que está chegando só até aí, professor. Em B0. Atenção.
Isso, exato. Eu vou corrigir aqui. E essa conexãozinha aí. Eu vou corrigir logo tudo, porque fica mais fácil. Diminuir a chance de erro. Joguei aqui. Acredito, deve ter sanado o problema. Vamos embora. Deixa eu testar aqui. Continua sem querer mandar aqui, ó. Esse simulador é uma bênção. Mas, em princípio, não está conectando aqui, né? Aqui nesse ponto aqui. Então, vamos lá. A conexão do disjuntor para o relé falta de fase, parece. Em princípio, não, veja. Ó. Passou. Aqui, até o 4 fase chegou, tá vendo? Daqui para baixo. Vamos ver aqui se fez a conexão ou não. Não está chegando tensão aqui de jeito nenhum. Bugs e bugs. Então, play aqui de novo, ligou, fechou. Fechou. Eu acho que eu já sei o que é. É isso aqui, ó. Vamos ver agora se vai. Fechou, fechou. Chegou. Aqui não chegou. Agora chegou. Então, ó, na primeira etapa da simulação, ó, ligou o K1, ligou o K2. O motor está girando aqui, ó. Tá? Girando através dos taps aqui do nosso autotransformador. Tá? Já funciona aqui o desliga, ó. Desligou. Partiu. Desligou. Partiu. Desligou. Beleza? Então, vejam, a primeira parte da nossa lógica está funcionando. Vamos partir para a segunda parte. Qual é a segunda parte? Bom, eu preciso adicionar aqui um temporizador que desligue K2. Desligue K2. Tá? Eu vou precisar de um temporizador que desligue K2. O que é que eu vou fazer? Bom, vamos colocar o nosso temporizador aqui. Esse temporizador, que é o temporizador de conexão aqui no nosso diagrama. Vou chamar ele de T1. E vou colocar nessa posição aqui, ó. Eu vou colocar um contato normalmente fechado desse meu temporizador. Vou colocar aqui, ó. T1.
e vou fazer a conexão. Preciso definir quem vai ligar T1, tá? Eu vou usar, para ligar T1, vou usar um contato auxiliar do contator K1. Vou colocar esse contato aqui de K1. E vou ajustar o tempo aqui para 5 segundos. Vamos ver se não vai dar nenhum mau contato agora. Liguei, fechou aqui. Ele não quer... Ah, não, desculpa. Faltou ligar e se disjuntou aqui. Ó, liguei. Opa, usei o contato errado aqui. Perdão. Usei o contato errado. Deixa eu colocar o contato correto. Esse aqui. Esse contato aqui. Às vezes eu esqueço que não é o Fluid Sim. Dá um play aqui. Fechado. Fechado. O nome, professor? Oi? Oi? O nome do carro. Faltou o nome. Perfeito. T1. Dá o play. Chegou, tensão. Chegou, tensão. Vamos dar a partida. Opa, ligou. Tempo está contando o tempo ali. 2, 1, 0. Abriu. Aí desligou aqui, ó. Desligou o K2. Observem que o motor aqui, ó, continuou girando. Percebe que ele continuou girando? Por que ele continuou girando, pessoal? Porque esse contator, ele está alimentando o motor através das bobinas do transformador, tá? Durante um pequeno intervalo de tempo, isso pode acontecer de forma natural, tá? Então, isso eu posso fazer tranquilamente. O que é que eu preciso fazer agora? Ir para a nossa terceira etapa. Qual é a terceira etapa? É fazer com que entre K3 para ligar o motor de forma direta e, na sequência, ele deve desligar K1, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar mais um contato, usar um contato aberto. Vou colocar aqui um contato aberto do temporizador T1. Aqui. Vou colocar um contato aberto. Só ajustar aqui as distâncias para ficar bonitinho. Vou colocar aqui o contato de K3. Aqui. E vou colocar, logicamente, a bobina de K3. Vou dar nome. K3. Vou colocar aqui, ó, fazer a ligação agora desses contatos aqui.
Esses dois contatos aqui vão estar em paralelo, tá, pessoal? Paralelo. Conexão realizada. Aí observem o seguinte. Eu quero que, quando o temporizador T1 contar o tempo, ele desliga K2. Quando ele desligar K2, ele vai ligar K3. Quando o K3 entrar, ele faz a retenção aqui, ó. E aí, quando o K3 estiver funcionando, eu quero que ele desligue K1. Eu vou precisar colocar aqui, ó, um contato de K3 em série com K1 aqui. Então, vou tirar isso daqui. Tirar isso daqui. Vou colocar aqui, ó, um contato normalmente fechado de K3. Vamos lá. E fazer a conexão aqui agora. Vamos usar o nome. K3. Vamos ver se funciona agora, né? Vou dar o play aqui agora. Ligar o disjuntor. Relé de falta de fase atuou, fechou o contato. Disjuntor aqui do comando. Chegou tensão aqui em cima. Vamos dar um play aqui. Ele está dizendo que houve um curto-circuito aqui. Por que houve um curto-circuito? Vamos verificar a sequência de fases aqui, né? Então, tem aqui esta fase. Opa! Está com essa fase aqui. Errado. Errado aí em cima, né? Isso, ó. Está com essa fase aqui. Não é para estar com essa fase aí, não. Vamos lá. Realmente... Deixa eu reconectar aqui. E vamos reconectar aqui. Fazer um por um, para não dar problema. Então, essa primeira fase tem que estar aqui. Opa. A segunda fase no meio. E a terceira fase aqui. Essa aqui vai estar aqui. Essa vai estar aqui. Essa. Agora, deixe-me ver só como é que está aqui, ó. L1, L2, L3. Não vai funcionar também. E colocar na sequência também, ó. Essa aqui em L1. Essa aqui em L2. E este aqui em L3. Certo? Conferindo essa fase com essa fase, a fase do meio com a fase do meio, a fase terceira com a fase terceira aqui. Tá tudo agora correto. Vamos verificar agora. Vamos dar o play aqui. Ok, fechou, fechou. Subindo, subindo. 4, 3, 2, 1, 0. Desligou 1. Tá?
Percebe que ele desligou Só ficou K2, o K3 ligado. desligou o K1, ficou só o K3 ligado. E aí, a partida compensada foi realizada, né? Vamos dar um stop aqui, ó. Stop, dá play novamente, ó. Temporizador contando aqui, ó. 3, 2, 1, 0. Desligou o K2, ligou o K3 e desligou o K1. Fez tudo na sequência correta. Alguma dúvida, pessoal? Esse negócio é simples demais, né? De forma alguma, professor. Fazer um negócio mais complicado. Tranquilo, pessoal? Vocês estão muito silenciosos hoje, está todo mundo cansado, né? Não é simples, não. Foi bacana demais. Tranquilo, tranquilo. Minha sugestão para vocês, pessoal, quem instalou o CAD-Simu aí, tentem refazer esse comando, né? Fazer tanto o diagrama de força quanto o diagrama de comando. Esse diagrama de comando não é único, tá? Eu posso ter algumas variações desse diagrama de comando, tá? Então, e amanhã a gente pode desenvolver algumas dessas variações, tá? Mudando um pouquinho a sequência de ativação e de desativação. Um detalhe importante aqui, tá? Que eu não coloquei, mas vou colocar agora, é o seguinte, ó. Normalmente, tá? Eu coloco um bloqueio para impedir que quando o K2 esteja funcionando, ele interfira em K3 e vice-versa. Tá? Normalmente eu coloco um contato fechado de K3 em série com K2, ou seja, se K3 entrar, K2 não é permitido ser acionado. Da mesma forma, se K2 está acionado, K3 não pode ser acionado. Para que eu faça isso, o que é que eu faço? Vou fazer um intertravamento aqui, ó, colocando um contato normalmente fechado de K2 em série com K3. K2 em série com K3. Vamos analisar o funcionamento dele novamente aqui, antes de a gente finalizar a nossa aula de hoje. Observe que K2 aqui entrou, aqui abriu, ó, impedindo que K3 entre. K2 deve sair. Ó, K2 saiu. K2 aqui, ó, esse contato aqui fechou, permitindo que K3 seja acionado. E esse contato aqui de K3, ó, ele bloqueou esse elemento aqui. Tá? Ou melhor, esse K3 bloqueou K1 aqui, desligando K1, necessitando uma nova partida para que ele possa atuar. Ok? Então, pessoal, a aula de hoje era isso. Diego tinha uma dúvida para tirar. Fico à vontade aí para tirar a dúvida de Diego, se eu souber. Né? Se eu não souber, a gente pesquisa e acha a resposta depois. Ô, professor, é coisa simples, coisa fácil. É sobre assim, na indústria, supondo, né? Aí tem um motor elétrico, aí eu vou fazer o comando elétrico dele ali, né? Para mencionar ali o quadro, tudo. Supondo, vou colocar um disjuntor nele, só que para mim colocar o disjuntor, ele ligando uma bomba d'água para jogar água na caixa lá em cima. Ele faz a partida na rotação total do motor, que seria a rotação nominal, né? Isso. Aí, supondo que ele está jogando uma porcentagem... Ele está na partida total. Né? Aí, eu queria reduzir a velocidade, para ele não ligar já numa carga tão alta assim e controlar isso daí, entendeu? Entendi. Como se fosse colocar uma aceleração nele, entendeu? Para aumentar e diminuir. Como é que eu conseguiria fazer isso? Além do disjuntor, mais o quê? Veja, para você conseguir controlar a velocidade do motor,
você vai ter que utilizar, para esse tipo de partida, o de acionamento, o mais recomendável, né, e, digamos assim, mais economicamente viável, é o uso de uma chave de partida suave. Tá? Ele vai acelerar o motor, né, do mínimo até a velocidade máxima na partida, e vai fazer o inverso quando você desligar, ou seja, quando você desligar, ele reduz a velocidade gradualmente até chegar a zero. Se o seu interesse for de apenas na partida, né, fazer uma aceleração suave, bem como no desligamento, um desligamento suave, o dispositivo soft starter ou chave de partida suave seria a solução para o seu problema. Caso você queira controlar a velocidade do motor, ou seja, você quer aumentar ou diminuir a vazão, aumentando e diminuindo a rotação do motor, aí neste caso, o soft starter, ou a chave de partida suave, ele não se adequa. Você teria que utilizar o inversor de frequência. E aí você conseguiria controlar a velocidade do motor numa faixa mais ampla. Ok, Diego? Ah, entendi. Era esse mesmo, inversor de frequência para controlar a vazão da água. Isso. Se você quiser controlar a vazão da água, variando a velocidade do motor, você só consegue fazer isso usando o inversor de frequência, né? Logicamente usando o motor de corrente alternada. Se você quiser apenas ter uma partida controlada, um desligamento controlado, a chave de partida suave seria a solução mais em conta, né? Porque o inversor de frequência, eu consigo fazer isso também, tá? Eu consigo, com o inversor de frequência, fazer tudo que uma partida suave faz e ainda controlar a velocidade. Já com a chave de partida suave, eu só consigo fazer uma rampa de aceleração e uma rampa de desaceleração. Ok? Mais ou menos o preço do inversor de frequência, tem noção assim, professor? Mais ou menos possível. O preço do inversor de frequência, Diego, ele varia de acordo com a potência que você deseja acionar. Então, você tem que dar uma pesquisada aí, né, nos valores, né, de mercado em função da potência. Então, você vai entrar em contato com o fornecedor e dizer, olha, eu quero saber qual o preço do inversor de frequência para um motor de 10 CV. Ele vai dizer um preço. Ah, o motor só tem 3 CV, vai dizer outro preço. Respondi sua pergunta, meu jovem. Sim, eu trabalho na distribuidora. Sim, beleza. O senhor ficou levando minha nota ontem. Terminou a aula, o senhor me deu. Aqui agora no final. Adeilson, fale de novo que sua voz saiu com muito ruído para mim. Só uma boa noite, professor. Só uma boa noite? Ok. Tranquilo. Escutando eu, professor? Diga, Ivanildo. O senhor ficou de olhar ver se o tal estava abrindo para o senhor, para o senhor ver a minha nota lá que eu lhe pedi lá, que eu não estou conseguindo. Eu tentei, mas não consegui. Eu consegui hoje de manhã, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer hoje de manhã, ou amanhã de manhã, quando eu acessar, eu verifico para você e mando no seu zap. Valeu, professor. O senhor é o melhorzinho que nós temos na região metropolitana de Recife. Beleza, Ivanildo. Cadê o Jefferson, rapaz? O Jefferson abandonaram o senhor hoje. Rapaz, eu tô sentindo falta de Reginaldo. O que vai acontecer com o Reginaldo? Eu vou falar com ele, também estou sentindo falta. Tranquilo. Dele por aí, diga que eu mandei lembranças. Valeu. Da aula. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.